Olá, irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo anterior sobre o livro do Gênesis, sobre o capítulo 4, sobre a história de Caim e Abel. Hoje iremos falar sobre a expulsão de Caim e as consequências dos nossos atos. Ou seja, nada passa ileso quando nós cometemos, principalmente aquilo que Deus já condenou. Nós atraímos sobre nós a maldição, como nós já vimos. Quando nós também fazemos coisas boas, nós atraímos bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas, quando nós praticamos aquilo que não é certo, atraímos automaticamente a maldição sobre a nossa vida. E com Caim não foi diferente. Então, hoje nós iremos estudar o capítulo 4 ainda, dos versículos 11 em diante. Então, no vídeo anterior, nós vimos que Caim responde a Deus de forma ríspida, não se abrindo à misericórdia de Deus. Então Deus diz: por isso agora serás amaldiçoado pelo próprio solo que engoliu o sangue do teu irmão que tu derramaste. Quando cultivares o solo, ele te negará teus frutos e tu virás a ser um fugitivo, vagueando sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsas deste chão, devo esconder-me de ti, quando estiver fugindo e vagueando pela terra. Quem me encontrar vai matar-me. Mas o Senhor lhe disse: se matarem Caim, ele será vingado 7 vezes. O Senhor pôs então um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Nesses versículos finais a gente pode entender muitas coisas, mas outras coisas não. Por que Caim está fugindo de Deus, né? Às vezes, se nós não estudarmos, pode ficar um pouco confuso. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que quando Deus diz que o sangue de Caim está clamando por ele sobre a terra, significa o quê? Que o sangue de Caim está clamando por vingança, ou seja, o sangue de Caim, que foi um inocente, está clamando por vingança. E isso nós podemos ver em outras passagens. Quando há derramamento de sangue inocente, esse sangue inocente clama de forma espiritual por vingança. E assim acontece até hoje, quando há derramamento de cristãos, de mártires, por pessoas que mataram de forma injusta, né? Então, o sangue desses mártires do povo de Deus está ainda clamando por vingança, por justiça. Uma outra coisa, quando diz, lá no capítulo 4, versículo 11, quando Deus diz para Caim: serás amaldiçoado, significa que Caim vai ser banido do solo que ele mesmo cultivou durante anos, porém que hoje está manchado com o sangue do próprio irmão, o próprio irmão que ele matou. Então Caim agora é forçado a vagar sem rumo e sem descanso em um estado de exílio. Então essa foi a consequência da atitude de Caim por ter matado o próprio irmão. Às vezes nós fazemos coisas graves com Deus, mas por ninguém estar vendo, achamos que iremos sair ilesos, não é assim? Achamos que somos safos daquilo, mas o maior de todos, Deus está vendo tudo. Então as consequências, elas vão vir. O que significa consequência? Tudo aquilo que vem depois de uma ação, seja boa ou ruim. Nesse momento Caim achou que iria sair ileso, mas não. Deus o castigou. E como que Deus castiga? Nos entregando a nossa própria sorte. Porque nesse momento Caim fechou o coração. Vocês lembram? Caim não se permitiu abrir a misericórdia de Deus. Então, quando eu me fecho no meu pecado, na minha dor, na minha vingança, eu automaticamente dou brecha para o inimigo, para o pecado se perpetuar na minha vida. Então essa é a consequência. Vocês lembram que Deus adverte, antes de Caim matar o irmão, Deus adverte, Deus pede para Caim não pecar? Deus fala assim para ele: se você fizer o bem, andará sempre de cabeça erguida, mas se fizer o mal, andará prostrado. E não é assim na nossa vida? Quando nós fazemos coisas boas, nós somos felizes, atraímos a bênção, andamos de cabeça erguida. Mas quando nós fazemos o mal, andamos no pecado, a nossa vida fica frustrada, para baixo. E é assim que aconteceu com Caim. Ele agora vai ficar vagueando sem rumo, num estado de exílio.
E quando Caim responde para Deus, lá no versículo 13, que esse fardo, que esse castigo é grande demais para que eu possa suportar, o nosso estudo vai dizer que essa atitude de Caim foi um grito infantil de autopiedade. Olha que essa atitude de Caim não é muito diferente da nossa. Quantas vezes, por não reconhecer que nós estamos errados, nós continuamos no estado de infantilidade, de autopiedade, não é assim? Mas Deus não se alegra disso. Deus não quer ver a pena, Deus não quer autopiedade, Deus quer ver um coração contrito, arrependido. Então não adianta nós agirmos com infantilidade com Deus, porque Deus está vendo que no nosso coração nós não estamos arrependidos. Pelo contrário, nós queremos atrair a pena, o vitimismo, e Deus não se agrada disso. Deus se agrada de um coração contrito. E no último versículo 15, quando Deus fala: o Senhor pôs então um sinal em Caim para que ninguém ao encontrá-lo o matasse. Esse sinal significa um sinal visível da proteção e da misericórdia divina. Parece que Caim também, ele teme que sua família o repreenda pela morte de Abel. Ou seja, Caim responde aqui que se alguém o encontrar, alguém vai matá-lo. Então, nesse momento, Deus ainda assim age de misericórdia e proteção com Caim e coloca um sinal visível em Caim para que ninguém, quando o visse, o matasse. Ou seja, a própria família de Caim, vendo que ele matou o irmão, iriam matá-lo. Mas Deus ainda, por infinita misericórdia, protege Caim, mesmo ele sendo pecador, porque o Senhor também não se agrada da morte, do assassinato. Lembra da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente? Deus não se agrada disso. Ao Senhor pertence a justiça, ao Senhor pertence a vingança. Então que nós possamos ter em mente que nossos atos têm consequências, as nossas atitudes têm consequências, sejam boas ou ruins, e que nós sejamos também maduros para acolher, porque muitas das vezes nós somos prontos, rápidos, maduros para fazer o mal, mas assim como Caim, somos infantis para não acolher o fruto do pecado. Então que nós possamos ser maduros também quando chegar a hora de colher o fruto das nossas atitudes. Amém? Que nós possamos rever a nossa vida e pedir a graça do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é esse alerta no nosso coração que nos indica se estamos vivendo coisas erradas, se estamos na vida errada ou não. O Espírito Santo de Deus é esse alerta que faz com que nós mudemos, nos arrependamos e voltemos para Deus. Amém? Nos vemos na próxima e até